Olá, você, graça e paz, que Deus abençoe sua vida, família e ministério, amém? Estava assistindo um vídeo que veio parar aqui na minha For You e esse vídeo não é de um evangélico, é de um ateu. Só que esse ateu, apesar dele falar que ele é ateu, e ele tem uma proposta que eu achei até interessante. Ele lê a Bíblia nas lives que ele faz, mas ele avisa, ele lê sem fé. Ele é ateu. Sou ateu, vamos ler a Bíblia sem fé? Pois é, eu leio a Bíblia sem fé todos os dias na minha live. E ontem a história que a gente leu, mas claro, eu não tenho fé para ler a Bíblia, mas eu consigo entender? Claro que eu consigo entender. O que é que essa história quer dizer? Qual simbologia a vida de Sansão e a história de Sansão, ela traz para a vida humana, se a gente quiser pegar essa simbologia, tá? Para a vida humana. Qual a importância da história, da gente entender a história de Sansão? A importância dos seus votos. Sansão tinha os votos dele com Deus, certo? Ele era um nazireu. O que é que eu posso trazer para a minha vida com isso? E ele tirou tanta instrução, tanta referência boa, mesmo sem a fé. Imagina quem lê a palavra de Deus usando a fé. Além dessas instruções para a vida, né, que ele mesmo percebeu a riqueza de conhecimentos que tem ali de aplicações práticas, quando nós aplicamos fé, potencializa muito mais. A perspectiva de quem tem fé é muito maior e melhor do que quem lê a Bíblia sem fé. Porque a Bíblia, apesar de ter narrações históricas, né, feitos históricos, acontecimentos, ela também é um livro de fé, que fala de fé. Por exemplo, nesse vídeo que ele estava falando, ele se referiu à passagem que fala sobre a vida de Sansão. E ele descreveu perfeitinho tudo lá e tal que aconteceu, só que como ele não tem fé, ele não entendeu que a força de Sansão não era força sobre-humana própria dele. Ele achava que era própria, mas aquela força que Sansão tinha era por causa do Espírito Santo de Deus que tomava conta dele, e aí ele tinha aquela força para lutar contra todos aqueles homens, lutar contra o leão, e matou o leão, matou aqueles 300 homens com a queixada de jumento, e tudo isso foi por causa do poder de Deus. Deus, quando tomava a Sansão, né, manifestava o poder dele com uma força, o poder de Deus nele, né, em Sansão, com tanta força que ele conseguia vencer os inimigos com facilidade. Mas Sansão era um homem comum. A força não era de Sansão. A força era através da aliança de Deus com Sansão. E essa aliança de Deus com Sansão era que ele se mantivesse nazireu, cumprisse todos aqueles votos do nazireado, tudo aquilo, e fosse fiel a Deus. Enquanto ele fosse fiel a Deus, Deus continuaria sendo fiel a ele. Deus faz isso. Agora, se a gente deixa Deus, como é que a gente... Deus que nos protege. A gente desistiu de Deus, saiu debaixo da potente mão de Deus. Deus não vai ficar indo procurar a gente não quero saber de você não e tal. Deus respeita, é o livre-arbítrio. Eu quero sair debaixo da mão de Deus, não quero ficar mais debaixo do senhorio de Deus. Ninguém é obrigado, realmente ninguém é obrigado, mas a proteção só está aqui debaixo. Saiu daqui, é por tua conta e risco. E foi isso que aconteceu com Sansão. Quando ele foi traído por Dalila, que ela fez com que ele falasse o segredo, ela embebedou ele, fez ele dormir, e ela permitiu que aqueles homens fossem lá e raspassem o cabelo dele. A aliança de Deus com ele já tinha acabado, ele já tinha feito de tudo realmente para acabar com aquela aliança de Deus. E quando ele já estava cego, né, quando eles cegaram ele e fizeram ele de palhaço, de animal de moinho, né, que ele ficava moendo as coisas lá no moinho, aí ele se arrependeu, como fez exatamente
Jonas, quando estava no ventre do peixe, que viu que deu ruim para ele, ele se arrependeu. E o mesmo Deus que ouviu a oração de Jonas lá no ventre do peixe e fez com que ele fosse lançado de volta na praia, exatamente aonde ele tinha que estar, foi o mesmo Deus que fez aquilo na vida de Sansão, fazendo com que as forças dele fossem restituídas. E ele estava exatamente, foi levado exatamente, né? Ele pediu para ser conduzido exatamente para o lugar onde Deus queria que ele estivesse, onde tinha as colunas de sustentação do templo do deus Dagon, que era um falso deus, e ele destruiu aquele templo e morreram muito mais pessoas inimigas do povo dele no dia que ele morreu do que em todo o período que ele estava vivo, lutando, né, corpo a corpo. Então, essa aí é a chave. Ler com fé, você entende que aquela vitória, aquele poder era de Deus e não de Sansão. A mesma coisa nós temos quando o Espírito Santo se move através de nós e age através de nós, né, a palavra de Deus fala que nós, através do Espírito Santo de Deus, da autoridade do nome do Senhor Jesus, iremos curar, repreender demônios, ressuscitar mortos e fazer tudo aquilo que Jesus falou que iríamos fazer e vamos fazer em nome de Jesus. Mas esse poder não é nosso, é poder de Deus, é poder do Espírito Santo de Deus. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, é esse poder que age na igreja do Deus vivo. Aleluia! E isso é promessa de Deus para mim e para você. Não é uma história sem fé, é uma história de fé, de superação, onde nós vencemos através de Deus, não pela nossa própria capacidade, mas pela capacidade de Deus, pela graça de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida, família e ministério. Quero te ver no céu e cheio de fé enquanto estamos aqui na terra. Deus abençoe a paz.